Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre a tributação de lucros e dividendos, mas dessa vez nós vamos falar especificamente das propostas do projeto de lei número 2337 de 2021. Esse projeto foi apresentado em junho de 2021 pelo Poder Executivo e está com tramitação relativamente avançada por já ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Então fiquem ligados que hoje a gente vai falar sobre o que esse projeto traz de novo para a tributação de lucros e dividendos. Nós já tratamos sobre a tributação de lucros e dividendos, ou melhor, sobre a isenção dos lucros e dividendos em outro vídeo aqui do canal. Vou deixar aqui para vocês. Se vocês ainda não assistiram, eu sugiro que façam uma pausa, assistam ao vídeo lá rapidinho, porque ele traz esclarecimentos importantes e esse vídeo nos rendeu boas reflexões nos comentários. Mas hoje nós vamos falar sobre o que o projeto de lei número 2337 de 2021 traz sobre esse assunto. Conforme mensagem do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da República, esse projeto trata de 3 frentes e nós vamos falar sobre uma delas. Modifica a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, com o objetivo de modernizá-la, bem como de reduzir a alíquota do imposto de renda aplicável às pessoas jurídicas e dispor sobre a tributação dos lucros e dividendos distribuídos. Nós vamos nos debruçar mais ainda sobre a tributação dos lucros e dividendos distribuídos. Esse projeto inicialmente previa uma tributação na fonte de 20% sobre lucros e dividendos distribuídos, como regra geral, com uma isenção de até R$20 mil mensais para os lucros recebidos por pessoas físicas residentes no país, pagos ou creditados por microempresas ou empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional. Por outro lado, o imposto de renda das pessoas jurídicas teria uma alíquota de 12,5% no exercício de 2022 e de 10% no exercício de 2023. Claro que se ele for aprovado, essas datas serão ajustadas porque ele não foi aprovado dentro do exercício de 2021, como pretendia o Poder Executivo. De acordo com a justificativa do projeto, essa tributação sobre lucros e dividendos distribuídos não incrementa a receita tributária porque há uma redução na alíquota aplicável às pessoas jurídicas. A intenção do projeto é fazer um balanço para que a desoneração das pessoas jurídicas compense o incremento que há para as pessoas físicas. Muitos têm questionado esse limite para a faixa de isenção, de até R$20 mil. Apesar de ele estar restrito aos lucros distribuídos por microempresas e empresas de pequeno porte, a faixa de isenção de R$20 mil representa um valor muito alto para a realidade da distribuição de rendas brasileira. Ele está, por exemplo, muito acima do limite para alcançar a maior faixa da tabela progressiva das pessoas físicas, que é a referência para a tributação dos assalariados pelo imposto de renda. Claro que há muita divergência em torno disso, muitas pessoas vão considerar a manutenção de um percentual ainda considerável para a tributação das pessoas jurídicas e por isso que haja possivelmente essa faixa de isenção. Esse projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados ainda em 2021, mas as emendas aprovadas pelos parlamentares dessa casa mudaram bastante o projeto original. Se analisarmos o texto que foi encaminhado para o Senado Federal, vamos verificar inicialmente que a alíquota de imposto de renda que incidiria sobre os lucros e dividendos distribuídos reduziu de 20% para 15%. Verificamos também uma extensão das isenções dessa tributação. A isenção sobre os lucros pagos e creditados por microempresas ou empresas de pequeno porte deixam de ter o limite de R$20 mil mensais e passa a ter a limitação prevista no artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006. A limitação, portanto, passa a ser a opção pelo Simples Nacional e a aplicação dos percentuais do lucro presumido à receita, que pode resultar numa isenção de um valor maior ou não do que o previsto inicialmente. Isso porque o projeto inicial fixa os limites com base nos valores recebidos pela pessoa física e a versão encaminhada para o Senado
fixa os limites com base nos valores pagos ou creditados pela pessoa jurídica com base na receita bruta da pessoa jurídica e não da pessoa física. Eu acredito que, independente de a nova previsão resultar numa faixa de isenção maior ou menor, se o que se busca é a progressividade, o critério deveria ser fixado com base no montante recebido pela pessoa física e não com base na receita bruta da pessoa jurídica que está pagando, porque isso não confere uma transparência para que a gente tenha uma tributação maior para aqueles que recebem mais. O montante da receita bruta da pessoa jurídica que faz o pagamento não indica se aquela receita da pessoa física é maior ou menor comparativamente com as outras. Foram incluídos também nas isenções os lucros recebidos por pessoas físicas de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que tenham auferido no ano anterior receita bruta inferior ao limite previsto para se enquadrar como empresa de pequeno porte e não se enquadre nas vedações previstas para esse enquadramento, o que aumenta ainda mais o campo de isenção. Entre outras tantas isenções acrescidas ao projeto inicial, destaca-se ainda a dos lucros e dividendos pagos em decorrência dos valores mobiliários integrantes das carteiras de fundos de investimento autorizadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, independente da classificação do fundo de investimento, o que é exatamente o oposto ao que estava previsto no projeto original. O projeto original previa expressamente a tributação desses lucros. De acordo com essa versão, o valor bruto dos dividendos deve ser incorporado ao valor patrimonial das cotas e se sujeitam à tributação aplicável de acordo com a classificação de cada fundo de investimento. Além de reduzir a alíquota do imposto de renda sobre lucros e dividendos nas pessoas físicas e de prever uma série de isenções não previstas no projeto original, essa nova versão também reduz a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas. Ele prevê a alíquota de 8% e não de 10%, como previa o projeto original. Vamos fazer uma comparação. Hoje, o imposto de renda das pessoas físicas sobre lucros e dividendos recebidos é completamente isento. Já o imposto de renda das pessoas jurídicas tem a alíquota padrão de 15%, que é acrescida de um percentual de 10% quando o lucro ultrapassa R$20 mil por mês. No projeto do Poder Executivo, o imposto de renda incidente sobre lucros e dividendos recebidos pela pessoa física passa a ter uma alíquota de 20% na fonte, e o imposto de renda das pessoas jurídicas passa a ter uma alíquota de 12% no primeiro ano e 10% no segundo ano de vigência da lei, com a mesma possibilidade de acréscimo. Já a versão após a aprovação de emendas na Câmara dos Deputados e que foi encaminhada para o Senado, o IRPF sobre lucros e dividendos passa a ser de 15% na fonte, enquanto o IRPJ cai para 8%, mantendo-se a mesma possibilidade de acréscimo. Ou seja, é possível que essa nova versão acarrete uma perda de receita da União, tendo em vista que o projeto original foi construído prevendo um balanço de compensação de desonerações de um lado com acréscimo de tributação de outro. Essa nova versão do projeto, que foi encaminhada ao Senado Federal, ele reduz a tributação das pessoas físicas, reduz a tributação das pessoas jurídicas e ainda traz isenções que não foram previstas no projeto original. Claro que eu não posso afirmar isso com certeza, mas eu deduzo isso da justificativa que foi trazida no projeto original encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados. As emendas aprovadas pela Câmara dos Deputados alteraram bastante o projeto original, trazendo uma série de exceções e detalhamentos que não estavam previstos antes. Atualmente, o projeto se encontra na fase de recebimento de propostas de emendas no Senado Federal e muitas propostas já foram também apresentadas. A gente vai verificar como é que vai ficar esse projeto, como ele será aprovado no futuro, se efetivamente ele for aprovado. Eu acredito que a tributação dos lucros e dividendos, em qualquer medida, já representa um avanço diante do nosso cenário atual de total isenção. Mas, em minha opinião, o esforço democrático para revogar essa isenção deveria envolver propostas que colaborassem mais com a progressividade do imposto de renda. Nós temos alguns vídeos aqui no canal que tratam sobre a progressividade,
Vou deixar os links deles para vocês aqui na descrição do vídeo. Eu sei que esse tema gera muitas divergências, então podem deixar aqui nos comentários o que é que vocês acham desse projeto. Ele deve ser aprovado? E não deixem de se inscrever aqui no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Inclusive, quando e se esse projeto for aprovado, nós com certeza iremos tratar dele aqui novamente. Um abraço a todos e até a próxima!